Eu quero compartilhar com os irmãos. Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 5. Marcos 5, a partir do 25. Vou falar um pouquinho sobre fé. Que fé, nós não podemos viver sem ela, né? A fé que nos faz avançar, a fé que nos faz chegar em níveis altos, a fé que nos dá a certeza, a confiança, a convicção de coisas que o Senhor tem para nós, de coisas que o Senhor tem para nos entregar. Então, nós temos que ter essa fé, essa certeza, essa convicção de que nós temos um Deus que Ele peleja por nós, que Ele está conosco e que Ele abre caminho, abre porta onde não há porta aberta, mas o Senhor é o Deus que abre. Então, essa fé que eu vou ler, que eu vou compartilhar essa noite, que nós venhamos andar com ela, que nós venhamos viver e que nós venhamos dizer para Deus, Senhor, eu tenho essa fé, Pai, porque sem fé é impossível agradar a Deus, que a palavra diz. Então, no 25 diz o seguinte, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padeceu muito sobre o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Respondeu os discípulos, vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? A gente vê a história de uma mulher que sofria com hemorragia, né? Há muito tempo, há muitos anos, aquela mulher vinha padecendo com esse sangramento, com aquele sangramento, e ela já tinha gastado tudo, ela já tinha feito tanta coisa para que aquilo acontecesse, tivesse aquela cura, aquele sangramento cessasse. Ela gastou tudo que tinha, ela já tinha procurado tantos outros meios, como aqui diz, ela pensava que pagando aos médicos, dando o que eles pedissem, oferecendo todo o valor que eles pedissem, ela apostava que ela ia ser curada. Só que aí aquela mulher viu que nada disso acontecia, porque naquele momento ela não estava confiando, ela não estava apostando, ela não estava colocando em prática, ela não estava focando em Jesus, na fé, porque naquele momento ali, ela não tinha essa fé. Ela estava confiando somente no que o homem podia fazer, ela estava só acreditando no que ela podia pagar. Ah, se eu for para os médicos, o que ele me pediu, o que eles me derem para tomar, algo vai cessar. Só que isso não aconteceu. E aí, ela chegou um momento de que ela ouviu falar de Jesus, de que ela sabia de Jesus, começou a saber de Jesus, e ela apostou, ela decidiu ir naquela multidão. E ela creu, né? Como a palavra diz. Ela padeceu tanto, aquela mulher, que ela decidiu ir naquela multidão. E a fé dela, quando ela chegou naquela multidão, ela já tinha aquela certeza de que ela só tocasse naquela roupa, naquela orla das vestes de Jesus, apenas ela tocasse,
ela tinha já a certeza, a convicção, ali já gerou uma fé de que ela somente tocando, ela ficaria curada. Como diz, se eu tão somente, ela pensou, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Aí, imediatamente, ela sabia que a hemorragia cessaria, porque aquela mulher, quando ela decidiu, Jesus ia passando, e ali ela decidiu seguir a multidão. Só que o alvo dela, né? A certeza dela era de que ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ficar curada. Então ela decidiu, Jesus ia passando, e ela disse: eu sei que se eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Então, a partir do momento que aquela mulher, ela decidiu enfrentar aquela multidão ali, eu imagino, né? A minha imaginação de que aquela mulher, ela ia ali baixa, sabe? Se querendo quase já se arrastar para alcançar a pontinha da roupa de Jesus, porque ali ela já tinha a convicção, ali a fé já gerou no coração dela, de que ela pensava o quê? Se eu tão somente só tocar, eu ficarei curada dessa hemorragia. Então, o que fez a cura, o que fez aquela mulher ser curada, foi a fé que gerou no coração dela. Quando ela decidiu tocar, quando ela decidiu alcançar, tocar nas vestes de Jesus, ali ela já ia com a convicção. Ali ela já estava com a certeza de que ali a fé entrou no coração dela e ela sabia que quando eu tocar, eu ficarei curada. E foi o que aconteceu. Quando ela tão somente só tocou, a hemorragia cessou. A hemorragia estancou. Por quê? A fé fez com que isso acontecesse. A ação, a atitude daquela mulher fez com que o fluxo cessasse. Porque ela creu que tão somente eu tenho que tocar, porque aquele homem, ele é santo, aquele homem, ele é o homem que vai fazer com que eu seja curada. E ela ficou curada, saiu daquele sofrimento. E é tanto que Jesus sentiu quando saiu poder, que ele disse: alguém me tocou. E aí os discípulos questionam: mestre, como tu questionaste? Alguém te tocou, saiu poder? Se nós estamos dentro de estamos no meio de uma multidão, tantas pessoas tocando, nenhum nem outro, quer dizer que saiu poder. E Jesus ali, ele viu, ele sentiu, porque saiu poder. Alguém tocou em Jesus de uma forma diferente. Alguém tocou em Jesus de uma forma diferente. E qual era essa diferença? Era a fé. Foi a fé daquela mulher. Jesus sabia da fé daquela mulher. E aí Jesus disse: alguém me tocou. E aí aquela mulher, ela ficou com um pouco de medo de dizer que tinha sido ela. Aquilo quis trazer aquele medo, porque ela sabia que quando a mulher estava naqueles dias, estava no período menstrual dela, ela sabia que ela não podia estar no meio de pessoas, de homens. Ela sabia que ela tinha que estar no lugar reservado. Mas quando ela decidiu tomar essa decisão, quando ela decidiu tocar na orla, na roupa de Jesus, a fé já habitava nela. Ela sabia que ao tocar, ela seria curada. Então, como saiu o poder de Jesus? Como Jesus soube que alguém tocou nele diferente? E ela, quando sentiu que foi curada, ela decidiu dizer: eu toquei. Eu fui lá e toquei. E Jesus disse: a tua fé te curou. E ela saiu daquele sofrimento e ela foi curada daquela hemorragia que ela sofria há quanto tempo? Quanto tempo aquela mulher vinha? E será que ela só carregava com ela esse sofrimento do sangramento? Será que aquela mulher sofreu só nesse período que ela tinha esse tanto de tempo, nesse momento de frustração, de perder tanto sangue? Não, ela sofreu esse período também, de perder tudo.
de perder o dinheiro, tanto que ela gastou, de perder a confiança de que ela ia para os médicos e dizer, você vai ficar curada. E quando chegar lá, ela não ficava curada. E ela gastava e ela oferecia em nada. Então, aquela mulher sofreu não só por um sangramento, ela sofreu frustrações. Ela sofreu, ela ficou, a confiança dela, o dinheiro que ela tinha. Então, o que chama a atenção para mim é a fé daquela mulher. Quando ela pensou em tocar, ela já foi com a certeza de que só basta que eu toque e a minha cura chegará. Então, trazendo para nós hoje, para a nossa vida, para a nossa prática, o que será que nós temos enfrentado? O que será que está precisando em nós? De nós dizermos assim para o Senhor, Deus, basta um toque. Basta, Senhor, que nós toque, que nós precise, Senhor, de tocar em Ti, Senhor. Muitas vezes a gente tem vivido dias que a gente pensa que nós não vamos chegar, que não vai alcançar, e Jesus está dizendo ao contrário. Basta que creia, crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente e saberás o que eu vou fazer. O Senhor quer que nós tenhamos essa confiança, essa fé, de que ao levantarmos, de que ao olharmos para a situação, independente, por mais que os olhos humanos digam ao contrário, por mais que as vozes humanas digam ao contrário, a sua visão, o seu clamor tem que ser de positividade, de dizer, eu creio, eu posso, eu consigo, eu vou chegar aonde eu tenho que chegar, porque quem me prometeu foi o Senhor. Aleluia. E o Senhor quer que nós tenhamos essa fé, essa convicção de que só apenas nós temos que ter essa fé de dizer, Senhor, hoje, Pai, hoje eu acordei com a certeza de que tudo vai ser diferente, porque eu sirvo a um Deus de poder, a um Deus que quer que nós venhamos crer, que Ele diz, crê em mim e verás o que eu vou fazer. E o Senhor fez com aquela mulher que sofria daquela hemorragia, aquela mulher que pagou tanto, pagou tudo o que tinha por uma cura. Mas chegou o grande dia, aonde ela decidiu estar naquela multidão. Ela decidiu tocar em Jesus. Ela decidiu tomar posse e confiar, dizer, eu vou, e ali eu vou voltar com a minha cura. E Jesus quer que nós tenhamos essa decisão, essa fé, essa certeza, porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como também nós podemos ver outras histórias, né? A história de Jairo. E o Senhor, quando ali aquele povo chega naquele desespero, chamando para ir, porque a filha de Jairo já estava morta, e o desespero, e ali a esperança deles, a confiança, já que aquela menina não voltava mais. E aí Jesus diz, para que esse desespero? Para quê? Não adianta a gente se desesperar, porque quando Jesus chega na causa, quando Jesus chega na situação, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor diz para nós. Por mais que nós venhamos pensar que não tem mais solução, que não tem mais jeito, o Senhor diz, tem jeito. O Senhor diz, tem solução. Basta que confie em mim, entregue a situação a mim, entrega e confia. Porque muitas vezes a gente quer colocar uma causa ao altar do Senhor, nos pés do Senhor, a gente quer entregar a Deus e ao mesmo tempo, quando a gente entrega, a gente toma de volta. Mas Deus quer que nós coloquemos diante dele, entregue a ele por total, coloque ao altar do Senhor e diga, Senhor, eu entrego a ti, Pai, e eu confio no Senhor,
porque é o Senhor quem vai fazer. E quando a gente coloca, quando a gente entrega e descansa, o Senhor faz em nosso favor. Ele peleja por nós, porque ele sabe que nós estamos confiando nele. E quando o Senhor chegou ali, na casa de Jairo, o Senhor deu só uma ordem. Deu a ordem para que aquela menina levantasse. E ali as pessoas viram que ela não estava morta, porque o Senhor disse, ela não morreu, apenas ela só dorme. E as pessoas ainda quiseram duvidar, quiseram não acreditar. E o Senhor deu uma ordem e ela levantou. E dessa forma é conosco. Quando nós estamos crendo, nós estamos confiando. E aí chega as vozes contrárias, chega vozes dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, e o Senhor fala: não dá ouvido, não retrocede, olha somente para mim, avança. E nós temos que ouvir a voz do Senhor. E para que a gente venha ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar sensíveis a ouvir, temos que estar firmados na palavra, porque é na palavra que o Senhor nos fala, é na palavra que o Senhor nos direciona. E quando nós estamos focados nele, nós ouviremos a voz dele e nós alcançaremos a nossa vitória. Independente da situação, o Senhor diz para nós hoje: crê somente e verás a glória de Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus o mesmo Deus que fará eternamente. Então o Senhor fez com Jairo, o Senhor fez com aquela mulher que estava sofrendo com aquela hemorragia. O Senhor faz na nossa vida e o Senhor fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque esse é o nosso Deus. Não tem ninguém que diga, Deus fez assim para fulano e não fez assim para mim. Deus quer fazer. Ele está disposto a fazer. Agora, ele quer que nós venhamos tomar a nossa decisão de crer. Se posicionar onde ele quer que nós venhamos estar firmados. Porque se nós não estiver baseado na palavra, se nós não estivermos focado na palavra, porque nós temos que nos encher da palavra, nós temos que nos encharcar da palavra, porque quando nós visamos a palavra, nós nos encharcamos da palavra, nós vamos ter uma visão direcionada ao Senhor, nós vamos ter uma visão direcionada ao alvo. A nossa fé, ela vai ser totalmente só no Senhor. E pode vir o que vier, pode se levantar o que for. E o Senhor, ele está à nossa frente, o Senhor está disposto a guerrear por nós, o Senhor está disposto a responder em nosso favor, o Senhor se levanta para agir, trabalhar a peleja que muitas vezes nós tomamos para nós, mas a peleja que nós estamos tomando para nós, o fardo que nós estamos carregando para nós, não é nosso, é do Senhor. E Ele quer que nós coloquemos diante dele. Ele quer que nós entregamos a Ele. Porque muitas vezes nós a gente tende para querer entrega e não entrega. Coloca, Senhor, eu entrego isso, Pai, ao Senhor, e ao mesmo tempo toma. Como Deus vai agir se a gente está entrega e toma, ou seja, não está confiando por total. Deus quer que a gente confie por total nele. Deus quer que nós venhamos dizer, esse é o Deus que eu sirvo. Eu coloco diante dele as situações e o Senhor age em meu favor. Porque ele quer que nós venhamos viver isso de confiança, de entrega, de ousadia. Porque aquela mulher, ela padeceu quanto tempo com aquela situação. Mas chegou a hora, ela decidiu. Ela cansou de ficar apostando em outras coisas. Ela cansou de estar dando dinheiro. Ela disse, chega. Agora eu sei em quem eu posso confiar.
Eu sei em quem eu posso entregar essa situação. E eu sei que ele vai pelejar por mim. E foi isso que o Senhor fez por aquela mulher. O Senhor fez. E o Senhor disse: saiu o poder de mim, porque ela me tocou de uma forma diferente. E aí os discípulos quis: como, mestre? Alguém te tocou de uma forma diferente? Nós estamos dentro de no meio de uma multidão. Então, um aperto desse, um bate no outro, como vai saber? E o Senhor disse: eu sei, porque quem me tocou foi de uma forma, vou dizer, vou expressar, sobrenatural. A fé dela chamou a atenção de Jesus. A fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Então, eu não sei da situação de ninguém, eu não sei como cada pessoa, né, está aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe porque Ele é o Deus que cuida das nossas vidas. O Senhor sabe porque Ele tem coisas grandiosas para nos entregar. E Ele vai nos entregar, porque Ele nos chamou, foi para viver algo novo. Ele nos chamou, foi para viver pela fé. E nós sabemos que hoje, nós sabemos que o dia de hoje não tem sido fácil. Nós sabemos que as lutas, o mundo, né? As batalhas estão grandes. Lá fora, a gente, até hoje mesmo, para a gente pregar o evangelho, as pessoas estão desacreditadas. As pessoas hoje, para a gente pregar o evangelho, nós temos encontrado muitas dificuldades, mas através das nossas vidas, através de nosso viver, as pessoas têm que olhar e ver Cristo em nós. As pessoas têm que olhar e dizer: aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa, fulano de tal, ela vive uma vida diferente. E esse viver diferente, eles têm que ver que é Cristo. Que através da nossa fé, eles têm que ver que nós servimos a um Deus que faz, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que salva, porque nós decidimos servir a esse Deus que salva, que cura, que liberta, que ressuscita, que cura câncer, um Deus que faz o milagre acontecer. E ele chama a nossa atenção. Aquela mulher, certamente, ela foi atacada por pensamento, desesperança, porque quando ela decidiu a ir a Jesus, com certeza ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar quem Jesus era, ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus salvava, ela ouviu falar quem ele era. Então ela decidiu: opa, é ali onde eu vou achar a minha cura. Então Jesus, ele veio, Jesus nos alcançou para que nós venhamos fazer a diferença, para que através da nossa fé nós venhamos resgatar muitas vidas, nós venhamos declarar na vida das pessoas salvação, cura. Nós venhamos dizer para essas pessoas que Jesus tem salvação, que Jesus tem vida nova, que Jesus liberta. E Jesus é isso para as nossas vidas. E que nós venhamos ter essa certeza. Essa semana mesmo, segunda para terça, uma pessoa me procurou pedindo oração, ligou bem aflita, pedindo oração, que a nora dela tinha que estar grávida e precisava de uma documentação, de uma autorização, né, de um médico do posto de saúde. E já vinha dias, ela disse, já tinha mais de semanas precisando dessa autorização para que o médico atendesse ela, fosse fazer o parto dela no hospital.
E aí ela vem, já vinha dias atrás dessa documentação, e o médico do posto com certa resistência, dizendo que não daria esse papel, não daria esse papel. E ela me ligou, eu estava em casa, ela, Shirley, você pode orar, porque minha nora tem que tirar essa criança daqui para o dia 15. E o médico só atende ela no hospital com essa autorização do posto, porque tem que ir com essa documentação do posto de saúde do bairro, onde ela fez todo o acompanhamento. E ela aflita, e a nora gestante é aflita. Você pode orar, porque o médico não quer dar do posto, diz que se ela quiser, vá até para o hospital de outra cidade, e nós estamos aqui aflitos. E eu virei para ela, eu disse, minha irmã, você crê que Jesus, ele vai tirar todo o empecilho, Jesus vai trabalhar, Jesus vai fazer esse médico dar a liberação desse papel? E ela disse, sim, creio. Eu só, pois nós vamos orar e Deus vai entrar na direção, no controle dessa situação. E quando ela estava comigo no celular, eu ouvia, tinha alguém perto dela, dizendo palavras negativas, que o médico já disse, não vai dar, e eu repreendendo do outro lado, né? E aí teve uma pessoa que disse, procure fulano de tal, a enfermeira-chefe, que ela faz essa autorização quando o médico não dá. E aí ela foi e disseram que a enfermeira-chefe não foi, porque estava com um filho doente. E aí essa pessoa dizia do outro lado, a enfermeira está doente, nem no posto não está, não adianta ir. E eu repreendendo, disse, vai acontecer. Esse papel vai ser liberado. Porque nós temos que usar a palavra, nós temos que declarar a palavra. E se a palavra diz que eu posso, então eu posso. E eu orei com aquela irmã, declarei, eu disse, minha irmã, creia, Jesus vai entrar em seu favor. Jesus vai fazer com que toda barreira, todo empecilho caia por terra. E essa documentação vai chegar em sua mão daqui para amanhã. Isso foi na quarta-feira. E aí, o dia foi passando e ela sem me dar informação e eu intercedendo daqui. Eu disse, Senhor, honra teu nome, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Não é nada sobre mim, Pai, mas é para que as pessoas vejam que o Senhor é Deus e que o Senhor faz, porque aquela mulher precisa de dar à luz e ela é filha tua. E aí o dia findando, né? E ela sem me dar informação. E aí eu fiquei em paz, descansei. Sei que aí anoiteceu e terminou que eu descansei tanto que eu nem lembrei de procurar mais essa irmã. E aí eu disse, mas eu sei que Deus está no controle. Quando eu fui dormir, eu só disse, Senhor, apresentei, entreguei todos os pedidos, tal, que eu costumo orar. E quando foi ontem, eu estava lá na minha loja, na casa da minha mãe, e aí essa mulher mora lá perto, né? Quando ela ligou, eu ainda estava aqui em casa. E aí, quando ela bate no portão da casa da minha mãe, entra ela e a nora gestante. E aí eu estava sentada conversando com a minha mãe, e ela disse, pois, Shirley, tu não sabe. Pois, o médico não me deu o papel. Aí eu disse, glória a Deus. Mas, irmãs, eu dei um glória a Deus tão feliz, porque eu disse, Deus é fiel, minha irmã. Eu não lhe disse que se a gente crê, basta que a gente confie no Senhor, entregue a situação, crendo nele, e ele vai fazer em nosso favor. E ela feliz da vida, a gestante, a sogra dela, e elas felizes, e eu dei glória a Deus, e eu disse para elas, vocês estão vendo o que Deus faz? Ela disse, como Deus é fiel. E ela agradeceu, e aí ela disse, agora eu vou só aguardar o dia daqui para o dia 15, que o médico disse que aí eu vou, e aí ele vai me internar para fazer o meu parto. Então, meus irmãos, eu estou trazendo esse testemunho para edificar a nossa fé, para a gente saber que Deus, quando nós entregamos a Ele, quando nós colocamos diante dEle, sem reserva, confiando com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a nossa força. Senhor, está aqui, Pai, a situação. Eu entrego ao Senhor, isso aqui não é meu, essa situação eu não vou resolver com as minhas forças, mas o Senhor vai. E Deus, Ele resolve.
Deus, ele faz, porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus, ele cuida de nós em todo o tempo. A palavra de Deus diz, né? Nós que somos falhos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos.